Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e neste vídeo vamos fazer o balanço do jogo de estreia de José Mourinho no comando técnico do Benfica e que, como sabem, redundou numa vitória por 3-0 frente ao AFS. Antes de mais, pedir-vos o habitual, no caso de gostarem deste vídeo ou de outro que já tenham visto neste canal, para subscreverem, que é totalmente gratuito, para partilharem com outros benfiquistas que possam gostar deste tipo de conteúdo, colocarem os vossos gostos, colocarem as vossas sugestões, as vossas críticas, os vossos comentários, que é de facto muito, muito importante para o crescimento do canal, não só em termos de quantidade, mas e, sobretudo, em termos de qualidade dos próprios vídeos. Vamos então aqui fazer o balanço. O Benfica ganhou o AFS, que na verdade é uma das equipas mais fracas desta liga, mas o que importa foram de facto aqui, independentemente da qualidade do adversário, é o Benfica ter ganho. Vitória, 3 pontos. A exibição foi, como eu estou aqui a dizer, uma exibição quanto basta, o suficiente para voltarmos a Lisboa, de facto, com a vitória. Os golos foram marcados pelo Sudakov, ainda na primeira parte, no final. O Pavlidis, de grande penalidade, fez o 2-0 e, para finalizar, foi o Ivanovic, o outro ponta-de-lança do Benfica, que fez o 3-0. Eu penso que este foi o primeiro jogo em que ambos marcaram simultaneamente, o Pavlidis e o Ivanovic. Estes três jogadores, por sinal, também foram, para mim, dos melhores da equipa, tal como os defesas centrais, o António Silva e o Otamendi, mas isso vamos falar um bocadinho mais à frente. Aqui estão as estatísticas. Benfica com mais posse de bola, normal, com mais remates, 19 contra 8. Cantos, remates à baliza, aqui acho que é um dado de facto muito importante. Eu gosto muito destes dados. Portanto, o AFS teve apenas um remate à baliza, o Benfica fez 6 remates à baliza. Golos esperados 0,66 pelo AFS. Atenção que o remate ao poste por parte do AFS não conta aqui como este remate à baliza. Portanto, quando vai ao poste, eu acho que devia contar, mas não conta. O Benfica 2,28, ou seja, um nível de eficácia bem bom, porque marcámos 3 golos e os golos esperados são 2,21. Ao contrário de muitos outros jogos onde os golos esperados são muito mais do que os golos efetivamente marcados. Depois deste jogo, a classificação, aqui o Benfica passou para o segundo lugar. Atenção que ainda o Sporting vai jogar hoje, pode passar para a frente do Benfica, e o Famalicão também tem 5 jogos, também pode passar para a frente do Benfica. Mas o Benfica também tem o jogo em atraso com o Rio Ave. Portanto, eu diria que depois dos jogos de hoje, se o Benfica ganhar ao Rio Ave, poderá ficar ali em igualdade pontual com o próprio Famalicão. Não, estou a fazer mal as contas, porque eu acho que se o Benfica ganhar, vai ficar com 16 pontos e vai ficar em segundo lugar a 2 pontos do Porto. O Benfica tem só de facto aquele empate com o Santa Clara. Parece que o Benfica já perdeu de facto muitos pontos devido a todas estas polémicas à saída do treinador, mas não, o Benfica apenas perdeu 2 pontos com o Santa Clara em casa. Já foi muito, tendo em conta o jogo que foi. Mas pronto, isso não invalida que o Benfica esteja ali a morder os calcanhares ao Futebol Clube do Porto, apenas a 2 pontos, quando também temos muito perto do jogo no Dragão, que vai ser de facto um jogo já muito importante, não só para a pontuação da Liga, apesar de ainda estarmos numa fase muito inicial da época, mas para vermos ali qual o nível da qualidade do Benfica de Mourinho, contra aquela que é considerada quase unanimemente a melhor equipa do campeonato atualmente, ou a equipa que está a jogar melhor futebol, que é o Porto, que é de facto o Porto. Aqui, a nível de. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Exatamente. A nível de exibições individuais, o que é que nós temos? Trubin, nota 3, teve muito pouco trabalho. Mesmo a sair a jogar, não foi assim tão pressionado pelos adversários. Dou-lhe aqui nota 3, porque nem sequer teve oportunidade de brilhar. Os dois defesas centrais, coloco-os quase aqui no mesmo pacote. Tiveram os dois muito bem. E depois de 2 jogos muito difíceis, com o Santa Clara e principalmente o jogo da Liga dos Campeões, estes jogadores refizeram-se, o Otamendi com toda a sua experiência e o António Silva também muito assertivo, não tiveram falhas no jogo de ontem, ganharam a maior parte dos duelos e foram de facto, se calhar, os maiores responsáveis do Benfica não ter sofrido golos ontem.
Os laterais, aqui também os posso colocar no mesmo patamar, diria eu. O Dedić fez, na minha opinião, a exibição menos conseguida desde que chegou ao Benfica. Ele perdeu, ganhou alguns duelos, mas perdeu muitas bolas, muitas más decisões do Dedić. E de facto, não sei se terá a ver com algum aspecto físico, que não esteja ainda a 100% por causa da lesão que teve. De facto, não foi o Dedić que já fez outros jogos muito bons. O Dal bem, continua ao seu nível, portanto, muitas, mas mesmo muitas dificuldades em jogar no 1 contra 1, quer a nível defensivo, ou seja, ele teve muitas dificuldades para conseguir contrariar o extremo do AFS, e também teve muitas dificuldades para conseguir ir à linha, para conseguir passar pelos adversários. De facto, o Dal não é jogador de facto de 1 contra 1, não é um Carreras, não é um Grimaldo que consiga tirar o jogador da frente. E para laterais, nesta tática do Mourinho, em que no meio campo temos jogadores que jogam muito para o centro, ou seja, há muitos jogadores a acumularem-se ali no centro, os laterais aqui têm um papel fundamental. Dedic já mostrou que consegue isso, o Dal não. Eu continuo a dizer que poderá eventualmente ser um problema para o Benfica aqui a posição do lateral esquerdo. Depois, Barrenechea, dou-lhe aqui também nota 2. Barrenechea, ao contrário, há muitas pessoas que dizem que isto foi um upgrade em relação ao Florentino. Eu concordo que foi um upgrade em algumas circunstâncias ou em alguns aspectos, como por exemplo a nível do passe. É verdade, o Barreira Cheia tem um bom nível de passe, consegue de facto mudar de flanco, mas não é infalível. Atenção, o Barreira Cheia tem falhado também muitos passos. O Barreira Cheia não é o Enzo Fernandes, que sem balanço conseguia colocar a bola no outro flanco, de um lado ao outro do flanco. Não tem nada a ver o Barreira Cheia. Não é um jogador de passos de ruptura, é um jogador que tem um bom nível de passe, mas nada do outro mundo. E por outro lado, a nível defensivo, não tem nada a ver com o Florentino. Podem ter a certeza. O Barrenechea ganhou um duelo em 6 que teve ontem. De facto, foi o primeiro jogo também que não levou amarelo. O jogador que está muito macio, na minha opinião, para jogar ali naquela posição. Depois o Rios continua a falhar passes, é verdade, mas para ser sincero, eu começo a gostar mais do Rios porque ele ganha de facto muitos duelos, ele corre muito para a frente, para trás, tenta sempre dar opção de passe para os colegas, tenta sempre recuperar. Não é um jogador hum, de uma técnica, de uma criatividade tremenda. Não, não, não. Quem pensava que era, até pelo facto de ele ter jogado futsal, pode desenganar-se. Porquê? Porque ele é um jogador de facto muito físico, no sentido de correr de facto muito, de não virar a cara à luta, não ter qualquer receio de colocar o pé, de facto, e isso pode eventualmente ajudar, mas a nível de criatividade não é. A nível de criatividade temos o Sudakov. E o Sudakov, ontem, até ele marcar o gol, ele falhou muitos passos. Via-se que ainda não está entrosado com a equipa, o que é normal. E esta nota 4 tem a ver com o gol que marcou e tem a ver com o início da jogada do terceiro gol, onde ele desmarca com um excelente passo o Pavlidis, que depois assiste o Ivanovic. Portanto, teve uma importância decisiva para o resultado final, mas ainda pode fazer muito mais. E o nota 4 vai mais para estes dois momentos. Depois, o Aursons na direita. Eu estou-lhe aqui a colocar nota 4, mas foi um engano meu e peço desculpa por isso. Eu diria aqui o Aursons uma nota 3, que na verdade ele não desiludiu, podemos dizer assim, não perdeu muitas bolas, teve em jogo várias vezes, mas não foi de facto o melhor dos jogos do Aursons aqui, portanto é uma nota 3. Por outro lado, o Ivanovic eu coloco aqui na esquerda, mas já sabemos que a ideia será, a partir da esquerda, ajudar aqui ir para a posição de ponta de lança, para já o Pavlidis, fazer aquelas desmarcações em profundidade. Portanto, o Ivanovic parte da esquerda no modelo inicial, no modelo fixo, mas depois, ao longo do jogo, ele vem aqui para o meio, quer em fase atacante, quer na fase de pressionar os adversários. O Ivanovic aqui dou-lhe a nota 3 e se calhar aqui é um 3 quase para o 4, porque ele de facto teve bem, marcou um golo, hum, teve outras decisões boas, deu muito trabalho à defesa, teve mais oportunidades e portanto aqui eu diria o seguinte, se estiverem de acordo comigo, o Ivanovic nota 4 e o Arsenal nota 3, ou seja, trocarmos aqui as notas.
Pavlidis trabalhou de facto muito, ainda não está no auge, ele ainda está, na minha opinião, ainda não está ao nível que já teve na época passada, sobretudo a nível técnico, mas trabalha de facto muito. Foi ele que originou o passo do primeiro gol para o Sudakov, foi quase como uma assistência. Depois marcou o penalti e também foi ele que fez a assistência para o Ivanovic. Diria que o Pavlidis poderia eventualmente ser eleito aqui o melhor jogador em campo, porque de facto também teve uma importância muito grande aqui para o resultado final. Depois aqui na segunda parte entrou aqui o Tomás Araújo para o lugar do Dedic. O Tomás Araújo de facto jogou melhor que o Dedic, mas jogou numa altura em que o Benfica já estava a ganhar, penso eu, por 3-0. Portanto, o jogo estava mais fácil, havia mais espaço. O AFS já tinha, entre aspas, desistido de lutar pelo resultado, mas quase tudo o que fez, o Tomás Araújo fez bem e, portanto, dou-lhe aqui a nota 3. O Barreiro também entrou bem, eu diria que até teve melhor que o Barreiro em cheia, participou mais no jogo, ainda roubou várias bolas. Ali naquela posição que o Bruno Lage diz que ele não fazia, que não era a posição dele, ali na posição 6. Neste caso até fez um duplo pivô com o Rios, mas também tudo o que fez, fez bem. Depois aqui mais na frente, estes três jogadores que entraram, o João Rego, o Sheldrup e o Prestiani, já entraram de facto numa fase em que o jogo estava decidido, os jogadores já estavam, a equipa já estava um bocadinho desligada e menos afoita para marcar mais golos e de facto nenhum entrou por aí além, o João Rego ainda participou em algumas jogadas, ganhou algumas faltas, o Prestiani quase que não ouvi tocar na bola e o Sheldrup também não fez grande diferença, também não teve erros e fez mais minutos do que o Prestiano e o João Rego, e daí dar-lhe a nota 2. Por fim, aqui, referir os pontos positivos e negativos, como costumamos fazer. Benfica, positivo, voltou às vitórias, que era fundamental depois do empate com o Santa Clara para o campeonato e depois da derrota para a Liga dos Campeões. Voltámos a demonstrar consistência defensiva depois de 2 jogos a sofrer golos, não sofremos golos, apesar de cedermos algumas oportunidades, inclusive aquela bola ao poste. Na segunda parte houve um controle total do jogo. Não sei se também teve ali o dedo do José. Foi duas coisas. Provavelmente o que o José Mourinho disse aos jogadores ao intervalo e o facto de termos marcado antes do intervalo. Portanto, controle o jogo na segunda parte. E depois algumas boas exibições, principalmente na segunda parte. Eu diria, já falámos nisso, o Pavlidis, o Sudakov, os dois centrais tiveram de facto muito bem. Aspectos negativos, como sabemos, primeira parte com muitas dificuldades. O AFS dividiu o jogo, quer em termos de posse de bola, quer em termos de oportunidades de golo. Portanto, falhámos de facto muitos passes, não encontramos os passos certos, muita precipitação. De facto, via-se que os jogadores estavam nervosos. Exibições pobres dos laterais, também já falámos disto. Dedic à direita, Dala à esquerda, não tiveram um jogo de facto feliz, antes pelo contrário, e o Barreira Che também já falámos, muito macio, continuo a dizer que por um lado é um upgrade em relação ao Florentino, por outro lado é um downgrade, e eu tenho muitas saudades do Florentino, mas vale o que vale. Dizer também que foi uma vitória por 3-0, uma vitória que eu diria convincente, não foi uma exibição daquela nota artística que o Jorge Jesus falava, longe disso, mas foi uma vitória, entre aspas, sem espinhas, mas atenção, foi contra o AFS, como sabemos, está nos últimos lugares, agora até está no último lugar do campeonato. Próximo jogo, terça-feira, contra o Rio Ave, o jogo em atraso da primeira jornada. Se ganharmos, ficamos ali a 2 pontos do Porto. E pronto, nada está perdido. Vamos ver se esta nova motivação com a chegada do José Mourinho continua e se conseguimos encarrilhar de vez com as vitórias e começar também a jogar melhor. Portanto, pedir mais uma vez, não se esqueçam de seguir o canal, colocar o vosso gosto, que é de facto muito importante. Um abraço para todos, até breve.